Olá, tudo bem? Meu nome é Rosângela Ramos Veloso Silva, sou graduada em Pedagogia pela Universidade de Uberaba, sou mestre em Educação pela Universidade de Brasília e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina Currículo e Trabalho na Educação Profissional e Tecnológica. Desde já eu desejo a vocês boas-vindas a essa nova disciplina do curso. Eu espero que nós possamos desenvolver um excelente trabalho, que vocês possam estar interagindo no ambiente de aprendizagem. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que, se as dúvidas surgirem, vocês possam postá-las nos fóruns. Lembrando que a cada dúvida deve ser postada no fórum correspondente a cada aula. Eu lembro a todos vocês que estejam atentos a todos os conteúdos postados no ambiente virtual de aprendizagem e contem conosco para esclarecimentos, dúvidas e sugestões. E para que nós tenhamos um excelente resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também, pessoal, é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo do caderno didático. Vamos começar a nossa aula de hoje? Bom, no primeiro momento eu vou apresentar a vocês a contextualização da disciplina, ou seja, quais são os conteúdos que essa disciplina irá tratar. Então, nessa disciplina, vocês terão a oportunidade de conhecer e entender os conteúdos que giram em torno das relações existentes entre sala de aula, professor, currículo e aluno. A disciplina Currículos e Programas na Educação Profissional e Tecnológica, ela tem como objetivo proporcionar a vocês conhecimentos e reflexões acerca do currículo escolar. O estudo dessa disciplina é importante para vocês compreenderem que os fundamentos teóricos e práticos do processo ensino-aprendizagem na educação profissional e tecnológica estão relacionados com o projeto curricular da escola. Portanto, para que vocês desenvolvam sua prática educativa em sala de aula, é necessário um conhecimento amplo sobre os estudos curriculares, a fim de que vocês possam compreender o currículo proposto pela escola. Então, a disciplina ela está organizada em 4 unidades temáticas. Na unidade 1, vocês verão conceitos e teorias curriculares, discursos e perspectivas sobre o currículo. A unidade 2 vai abordar os diferentes parâmetros e desenhos de currículo na educação profissional e tecnológica. A unidade 3, o planejamento curricular, e a unidade 4, a avaliação do currículo de uma maneira bem ampla e com profundidade. Então, para dar início a essa aula de hoje, eu pergunto para vocês o que é currículo. Então, com o intuito de guiar nossa aprendizagem, a gente precisa refletir sobre o que é currículo e quais são os modelos de currículos existentes. Nesta aula, nós veremos como o currículo interage com o professor e com o aluno em sala de aula e como cada um desses atores interage com o currículo. Nosso foco, portanto, será necessário também abordar quais os modelos de currículo na educação profissional e tecnológica. Então, vamos entender o que é currículo. Então, antes de detalhar as relações de currículo, professor e aluno em sala de aula, além dos modelos de currículos existentes, é preciso entender o que é currículo. Então, dentre as leis nacionais que regem a educação, encontramos a seguinte definição do currículo no artigo 5º de 1982. Os currículos plenos de cada grau de ensino são constituídos por matérias tratadas sobre a forma de atividades, áreas de estudos e disciplinas, como as disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e sequência, e serão estruturados pelos conhecimentos e estabelecimentos de ensino. Veja que é um conceito inicial que a gente aborda, mas nós temos outros conceitos importantes. Por exemplo, de forma etimológica, o currículo ela vem do verbo latim correre, que significa correr, e do substantivo curriculum, que o significado ou sentido é curso, carreira, trajetória, caminho, percurso, jornada. Outra definição de currículo é dada pelo dicionário Aurélio, que ele nos diz o seguinte: o currículo significa as matérias constantes em um curso, ou seja, são as disciplinas a serem cursadas, as disciplinas a serem cumpridas em determinado percurso formativo.
Nós temos outra definição sustentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB 9394 de 1996. O que ela garante em seu artigo 26? Os princípios de descentralização e flexibilidade curricular. Ou seja, os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum e deve ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais, locais de cada sociedade, da cultura da sociedade, da economia e da clientela que a escola atende. Dessa forma, pessoal, os estabelecimentos de ensino, eles possuem uma liberdade para adaptar o currículo de acordo com as características locais e regionais, em função que o Brasil nós temos uma grande diversidade em relação territorial e de extensão. Então, o currículo sempre precisa ser pensado dentro de um contexto de tempo e analisada as relações entre os mesmos. Possui um caráter assim, de transformação e de manutenção por serem construídos e reconstruídos constantemente. Então, os saberes curriculares, eles sofrem mudanças dependendo da época, dependendo do local onde são abordados e construídos. Então, a partir disso, nós percebemos que o currículo escrito ou o currículo como fato não se relaciona nem com o professor e nem com o aluno. Esse é um currículo que a gente chama de imposto, inflexível. E a crítica de Paulo Freire recai sobre essa inflexibilidade, na qual a realidade de sala de aula muitas vezes não leva em consideração o currículo construído. Então, durante a ação pedagógica é que ocorre a relação entre docentes e o aluno. E o currículo, ele sofre essas transformações de formatação, adequando-se à relação de cada contexto local, individual e da relação professor e aluno que é estabelecida. Então, vamos entender o currículo aqui de uma forma que o currículo ele pode ser considerado como um projeto. De que forma que o currículo pode ser considerado como um projeto? Na verdade, o currículo ele não pode ser considerado um projeto. O currículo ele se trata de algo pronto, acabado, mas que deve ser construído permanentemente no dia a dia da escola, com a participação ativa de todos os interessados na atividade educacional, particularmente daqueles que atuam de forma direta no processo de ensino-aprendizagem, como os professores, os educandos, mas também os membros da comunidade que situa a escola. Então, agora vocês precisam entender o conteúdo sobre dois enfoques principais. O que é um currículo escrito e o que é um currículo em prática. Então, vejam bem que nesse sentido de currículo escrito e currículo em prática, nós podemos ter dois modos importantes de conceber o currículo, que é o currículo como fato, que foi criticado por educadores, como, por exemplo, Paulo Freire, que via nessa construção, que era feita por homens, mas com experiências não vividas por eles. Então, esses dois tipos de currículo podem apresentar deficiência. O currículo de fato parece ter vida própria, mas não contempla as questões sociais do aluno e não permite modificações. Já o currículo como prática, ele se limita apenas à sala de aula. Ele deixa-se esvaziar-se, faz perder sua noção histórica e tolhe a possibilidade de sofrer alterações. Então, percebemos que o currículo escrito ou como fato não se relaciona nem com o professor e nem com os alunos. Este currículo ele é imposto, ele é inflexível e a crítica de Paulo Freire recai justamente sobre essa inflexibilidade na qual a realidade de sala de aula, as experiências vividas não são levadas em consideração quando a gente aborda esse tipo de currículo de fato, né? Já o currículo em prática é fruto dessa relação professor e aluno estabelecida no cotidiano, durante a ação pedagógica, em que ocorre realmente essa relação entre professor e aluno, é que ocorre o currículo em prática. Este currículo, ele sofre transformações de formatação, ele adequa à situação, ele de fato, todo ser humano interpreta um documento a partir de suas vivências, né, das necessidades, das concepções e etc. Então, quais são as possíveis transformações e interpretações de um currículo? Então, nós temos aí algumas transformações e interpretações do currículo. Ao interpretar o currículo escrito, professores e alunos transformam este currículo.
O professor, ele recebe as indicações do governo, governamentais, do conteúdo a ser tratado em sala de aula, compreende esse conteúdo, transforma esse conteúdo em saberes disciplinares, em saber de sala de aula e os modifica. De que forma? Ordena o conteúdo, cataloga, enfim, ele molda de acordo com as concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem da sua turma de aluno. Ou seja, os transforma em saberes curriculares. Uma vez, pessoal, iniciada a prática pedagógica, novas adaptações podem ser feitas por meio da prática reflexiva do professor, que a gente chama prática sobre a ação. Sobre a relação que surge em sala de aula entre professor e aluno, o currículo pode ser transformado e pode acontecer de vir à tona novas formas de currículo. Por exemplo, nós temos o currículo prescritos. Vamos conhecer um pouco essas formas de concepção de currículo em diferentes níveis. Quando a gente fala de currículo prescrito, equivale ao currículo como fato. É o que é concebido pelas autoridades do sistema educacional, diz respeito às regulações, atua como referência na ordenação do sistema de ensino. No Brasil, por exemplo, nós temos exemplos dos parâmetros curriculares nacionais, das diretrizes curriculares nacionais que representam o currículo prescrito. Essa seria a interpretação do currículo, levando em consideração as particularidades nacionais, por exemplo, como os livros didáticos. Nós temos também o currículo moldado pelos professores. É o currículo criado pelo professor por meio dos saberes curriculares e a partir dos saberes disciplinares e experienciais. De que forma? Nós teríamos, por exemplo, o cronograma das disciplinas, a disponibilização dos alunos pelo professor no dia de aula, que caracteriza esse tipo ou essa modalidade de currículo. O que seria um currículo em ação? Equivale ao currículo em prática. Seria o currículo moldado pelos professores, por sua vez, na sua prática pedagógica, em sala de aula, que se caracteriza nas atividades acadêmicas. Nós temos um currículo que se chama realizado. Esse currículo é fruto da interação com os alunos e da reflexão na ação realizada pelo professor. E esse currículo é que dá conta do processo ensino-aprendizagem, seja eles os perceptíveis ou os mensuráveis, seja os conteúdos que são ocultos do nível cognitivo, seja do nível afetivo, do nível social ou do nível moral. Nós temos também um tipo de currículo que é chamado currículo avaliado. Esse currículo ele advém assim, da reflexão sobre a ação do professor. Então é importante que vocês começam a compreender que o currículo ele sofre variações ao longo do processo educativo, né? E que variações são essas que o currículo sofre no processo educativo, no processo ensino-aprendizagem? Então nós temos as variações que o currículo sofre durante o processo educativo se concretiza de 3 formas, né? São elas. Prestem bem atenção nas 3 variações de transformação do currículo. Nós temos o currículo nulo. O que esse currículo nos diz? Ele diz respeito ao currículo que a escola não ensina. Trata-se da ausência de oportunidade de aprendê-los. Então, essa ausência é tão significativa como a presença de outros conteúdos. Nós temos um conteúdo também chamado explícito ou currículo manifesto. Que currículo é esse? É o conjunto de conteúdos culturais explicitamente declarados nos guias curriculares, nos materiais de ensino, como as leituras, escrita, história, ciência, matemática, entre outros conteúdos. E nós temos o currículo não explícito ou oculto, que é o conjunto de situações escolares que não são publicadamente declaradas. Ou seja, pessoal, é aquele que os alunos aprendem no cotidiano escolar, mas que não é intencionalmente ensinado pela escola. Então, a organização de especialistas sobre currículo, de estruturação de disciplinas, de departamentos universitários específicos, o surgimento de revistas acadêmicas especializadas em currículos, que se preocupa com os aspectos da ensino e aprendizagem, aí, a partir disso surgem alguns questionamentos. Por exemplo, que tem relação estreita com a abordagem curricular. A primeira questão que deve ser pensada é qual deveria ser o objetivo da educação? O que deveria ser ensinado e quais os conteúdos deveriam ser priorizados? Outro questionamento muito importante é quais conhecimentos devem ser priorizados em determinada situação escolar.
todas essas questões elas estão atreladas ao planejamento curricular. Então, vejam bem que essa imagem aqui, esse slide, eles nos mostram aqui a definição de currículo desde a década de 1940, onde foi proposto um planejamento curricular ou um modelo de planejamento de currículo, com base na racionalização, né, das atividades de ensino, que é centrado nas questões de organização e de desenvolvimento. Esse modelo ele envolve 4 etapas importantes, né? Observe que essas etapas elas correspondem à divisão tradicional da atividade educacional, que é o currículo relacionado aos objetivos, ensino e instrução relacionada à seleção e à organização dos currículos e, finalmente, a forma de avaliar o aprendizado dos alunos que tem que ser contido também dentro da proposta curricular. A partir disso, nós temos as teorias, né, ou as concepções relacionadas ao currículo. A primeira teoria é a teoria chamada tradicional dos currículos. Essa teoria, ou as teorias tradicionais, elas concebem o currículo como uma questão técnica, de forma tecnicista, ou seja, o currículo como uma função burocrática e organizativa, cujo planejamento deve alcançar assim, uma eficácia na mudança do comportamento do aluno de uma forma muito técnica. Esse modelo ele é baseado na racionalidade técnica, na eficiência e influenciou muito o currículo escolar brasileiro desde a década de 60, quando nós vivenciamos a fase tecnicista da educação, até a década de 1980, onde houvemos aí uma crise identitária. Então, assim, ainda na década de 60, acontecem vários movimentos sociais, políticos, teóricos que influenciam na desestabilização desse currículo que a gente chama de currículo tradicional. E aí fez com que o delineamento de outros currículos aparecessem. Então nós temos o surgimento da teoria crítica do currículo, que é uma nova concepção de currículo. Então essa década de 60 ela foi marcada pelo cenário de críticas e lutas. Nós observamos também no âmbito da produção acadêmica, né, exagerada em vários locais, a emergência da literatura que questiona o pensamento educacional tradicional já apresentado para vocês. Então, assim, contribuiu para a reconceitualização do currículo. Então, em conjunto, as teorias críticas, elas não se preocupam em estabelecer modelos ou técnicas de organização, mas ela vem questionar e desenvolver conceitos que levem à compreensão sobre o que é currículo e como se faz o currículo pelas pessoas. Então, os teóricos elaboraram análise sobre o papel da escola na reprodução dos valores sociais e culturais da sociedade capitalista, né, considerando assim como um aparato ideológico do Estado, ou seja, os meios de veiculação, reprodução e manutenção dos valores dominantes da sociedade começam a questionar. No Brasil, nós temos o estudo, né, do educador Paulo Freire, que foi de grande contribuição para essa teoria crítica curricular. Que embora Paulo Freire ele não tenha elaborado uma teoria curricular, ele faz críticas à educação tradicional, que é concebida por ele, né, ou interpretada por ele como uma educação bancária, que tem importante influência sobre os teóricos ou sobre o campo curricular no Brasil. Então, a contribuição de Paulo Freire, entre outros aspectos, né, ele centra na proposta de educação, numa educação problematizadora, cujo ato educativo implica numa relação pedagógica entre os sujeitos que aprendem, no caso o aluno, e aqueles que ensinam, no caso o professor. Então, para Paulo Freire, a educação ela é intencional, ou seja, ela educa-se e aprende com a intenção de algo. A educação consiste em envolver o sujeito, o aluno, né, em um processo dialógico para conhecer e aprender o mundo da vida, e não só os conceitos teóricos. Então, a partir disso, surge uma nova teoria ou concepção de currículo, que é chamada teoria pós-crítica de currículo, que já veio a se desenvolver a partir da década de 90, que a gente observa aí uma crise de teoria curricular crítica, como consequência disso, novos olhares sobre o currículo. É iniciada ainda nessa década essa nova perspectiva numa vertente mais crítica. Então, sob o olhar dos teóricos pós-críticos, as categorias, classe social, poder e ideologia não era suficiente para compreender o currículo na sociedade que nós estamos ou na sociedade atual. Então, outra crítica lançada às teorias críticas foi a ausência de preocupação com questões importantes que fazem parte dos currículos. Assim, de uma forma, em outras palavras, essa teoria não propunha ao professor
subsídio que sustentassem as vivências práticas alternativas dos nossos alunos. Então, nesse contexto, o movimento de crítica à teoria crítica, identificado como teoria pós-crítica, a partir de compreensão de questões curriculares, vão além de reproduções das questões sociais. Então, essa teoria ela reivindica a inclusão de questões como gênero, etnia, sexualidade, raça, identidade, diferentes diversidades de sujeito, de cultura, de relação de poder, entre outros temas, que fazem parte de um currículo que a gente chama de concepção pós-crítica de formatação de currículo. Bom, pessoal, então nós vamos finalizando essa aula de hoje. É muito importante que vocês compreendam que na escola democrática o currículo deve ser flexível, que ele precisa ser contextualizado com a realidade local e regional dos alunos. O currículo ele tem que ser norteado por um processo pedagógico, que articula os interesses e as necessidades, que tem demanda em relação a realidades específicas relacionadas com as diretrizes curriculares. Então, nessa aula, nós vimos que o currículo é um termo difícil de ser definido, por ser antigo e também bastante complexo. A complexidade do currículo ela pode ser exemplificada, por exemplo, na quantidade de transformações que o currículo sofre no decorrer da prática escolar e também nos diferentes tipos de currículos existentes, como nós acabamos de ver. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos e as diferentes concepções teóricas relacionadas ao currículo. A partir das teorias já apresentadas, vocês perceberam que o currículo é composto não apenas de conteúdos, mas de sujeitos, de significados, de diversos saberes. E na próxima aula nós estudaremos os diferentes sujeitos construtores do currículo relacionados à educação profissional e tecnológica. Eu desejo que vocês façam bom proveito dos conteúdos aqui aprendidos, trabalhados com vocês. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar as atividades e dúvidas, façam a leitura do caderno pedagógico. Desejo a vocês bons estudos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.